Boa tarde, pessoal. Um prazer grande, uma alegria tê-los aqui conosco hoje. A gente sabe que, com todas as demandas do tempo que a gente está vivendo, é, é ainda mais especial que estejam todos conosco, né? Hoje a gente continua a série de lives com o Instituto Ame Sua Mente, que começamos no dia 29 de julho. Já tratamos saúde mental do educador e hoje vamos conversar um pouco sobre saúde mental dos estudantes. Aqueles que não conseguiram assistir a primeira live, ela ainda está disponível no YouTube da Parceiros, youtube.com/parceiros da educação. Então, eu vou fazer uma introdução, até porque talvez não são todos que assistiram, né, o primeiro encontro. Eu sou Rafael Machiavelli, diretor-geral da Parceiros da Educação, e a gente está fazendo esse trabalho com o Instituto Ame Sua Mente por uma demanda que vimos nas escolas, redes, diretorias de ensino parceiras, por tratar essa questão de saúde mental. Então, esse trabalho envolve 3 lives, né? Ainda vamos ter no dia 26 de agosto saúde mental na volta às aulas. E falando um pouco sobre o trabalho do Instituto Ame Sua Mente, eles são uma associação sem fins lucrativos e eles têm como meta promover uma nova cultura sobre saúde mental no Brasil e que as pessoas assumam desde mais cedo o seu desenvolvimento emocional. Eles realizam pesquisas, formação com educadores, campanhas de conscientização, né? Já atingiram com esse trabalho 1 milhão de pessoas. E assim como na primeira live, a gente tem o prazer de receber o Gustavo Stanislau. Ele é médico psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre e é doutorando em psiquiatria pela Universidade Federal de São Paulo. Ele organizou o livro Saúde Mental na Escola, o que os educadores devem saber, que foi lançado em 2015. Então, obrigado de novo por estar conosco, Gustavo. Um prazer estar aqui, Rafael. Um prazer estar com vocês, pessoal. Espero que a gente faça uma atividade bem produtiva para todo mundo. Eu sei que está todo mundo trabalhando bastante cansado, mas a gente espera tentar contribuir com vocês nesse momento tão complexo, assim, tão diferente que a gente está vivendo, né? Ótimo. Hoje a gente tem bastante assunto, né? Então já queria que a gente iniciasse. Na live passada você falou bastante sobre os efeitos que esse tempo de pandemia ocasionou nas pessoas, né? Os efeitos mais comuns, falou de recursos, um ferramental mesmo que a gente possa utilizar para o autocuidado. E agora, no encontro de hoje, acho que a gente poderia começar falando das reações que as crianças e adolescentes vêm apresentando mais nesse período, né? Específico, pensando nos nossos estudantes. Tá, joia. Então a gente vai começar. Pessoal, como na live passada eu trouxe algum material aqui na forma de slides para dar para nos dar um pouquinho de didática, um pouco mais de didática na fala e o conteúdo ser fixado de uma forma um pouco mais fácil por vocês, certo? Então eu vou compartilhar aqui um pouquinho a tela. Aqui. Pessoal, para a gente começar, eu queria só lembrar uma coisa. A gente vai fazer um debate em cima dos impactos e de alguns cuidados que a gente pode ter, algumas orientações, algumas dicas. E eu gostaria de deixar muito claro, pessoal, que essas são sugestões que a gente dá. A gente não quer que vocês se sintam sobrecarregados com as orientações, a gente quer oferecer alguns tipos de caminho, alguns tipos de conduta que são embasadas cientificamente e que podem ajudar vocês. A gente não está aqui para
esgotar o assunto, até porque o assunto ele é um assunto que está em construção, a gente está vivendo uma realidade que vem sofrendo uma série de modificações, a gente está indo, né, daqui a pouco para um outro cenário que a gente ainda não estava, a gente vem se organizando dentro de um cenário e daqui a pouco estamos nos deslocando para um outro cenário diferente de novo, então a ideia não é que a gente esgote os assuntos, a ideia é a gente oferecer alguns tipos de caminho que possam facilitar um pouco, ou que possam facilitar um pouco a vida de vocês nesse período complexo, como eu mencionei. Então, pessoal, para a gente começar falando um pouco sobre o impacto da pandemia, né, do isolamento na saúde dos nossos estudantes, né, das crianças e dos adolescentes, eu resolvi, para ilustrar, trazer um dado de uma pesquisa bem maior do que só esse dado, uma pesquisa do Datafolha, que mostrou, o nome da pesquisa é Educação Não Presencial, certo? E ele trouxe a percepção dos pais sobre a saúde mental dos seus filhos. Nessa pesquisa, eles avaliaram, então, pais de crianças entre 6 a 18 anos. Lembrando, essa é a percepção dos pais sobre a saúde mental, como é que os pais estão enxergando a saúde mental dos filhos, certo? Essa pesquisa demonstrou que os pais estão percebendo que 64% das crianças de 6 a 18 anos estão se sentindo mais ansiosas. Para quem participou da live passada, lembrando que ansiedade tem a ver com preocupações, muitas vezes uma antecipação de coisas que possivelmente não vão acontecer, uma problematização das coisas que estão acontecendo. Ansiedade, um pouco de ansiedade é importante para todo mundo. A ansiedade é o que fez eu e o Rafael nos encontrarmos com a Renata e a Casa do Saber 10 minutos antes, 15 minutos antes da live para a gente testar a aparelhagem aqui. A ansiedade nos ajuda a se programar, a nos programarmos para as coisas e tal. Então, ela é muito útil. A grande questão é que, a partir de um determinado momento, a intensidade da ansiedade ela pode ser maior, a gente pode começar a gastar muita energia com esse tipo de raciocínios, de problematizações, e isso pode gerar sofrimento, desgaste físico e tal, certo? Só para lembrar assim o conceito da ansiedade. Nessa mesma pesquisa, a gente viu assim que o Datafolha, né, levantou que 45% das crianças estão irritadas. E aqui eu vou colocar a irritabilidade dentro do espectro do estresse. Se vocês lembram da live passada, quem não assistiu pode ir lá assistir, a gente falou que estresse tem a ver com uma reatividade, que inicialmente é uma reatividade física, então assim, a pessoa se sente mais à flor da pele, ela tende a ter um funcionamento que é mais impulsivo, ela tende a funcionar de uma forma sem pensar, ela pode ficar mais irritável, ela pode ficar mais emotiva. Então, as crianças estão demonstrando uma coisa que os adultos também estão demonstrando, mas eu acho muito interessante que essa pesquisa tenha chegado a esse resultado. E a gente vê aí que 37% das crianças e adolescentes, sob a ótica dos pais, estão mais tristes, 37%, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre... vou passar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas percepções um pouquinho mais específicas. Eu gostaria de deixar bem claro que essa é uma percepção do nosso grupo, porque a gente tem feito uma série de atividades com muitas comunidades diferentes, então assim a gente tem algumas percepções que elas vêm se fortalecendo, ficando cada vez mais consistentes com o tempo, e eu achei interessante de passar para vocês. Uma percepção bastante clara é que a gente percebe que as crianças menores têm reagido de uma forma um pouco mais assustada. Eu vou fazer uma contextualização aqui. A gente vê, quando eu estou falando de crianças menores, pessoal, eu estou falando de crianças que estão em idade de creche dos primeiros anos, tá? Assim, o Fundi 1, vamos dizer assim, até o meio do Fundi 1, vamos dizer assim. Então, aqui a gente tem crianças que têm
na figura dos pais, uma figura central da sua vida. Eu não estou querendo dizer que as crianças maiores também não tenham, né, como figuras centrais os seus pais na sua vida, mas certamente as crianças menores, elas se sentem mais conectadas com os pais e dão uma maior importância a esse tipo de vínculo. Então, por um lado, muitas crianças, elas vêm se sentindo razoavelmente bem quando elas estão na presença de pelo menos um dos cuidadores. Eu entendo, pessoal, que a gente está falando para muita gente e a gente tem realidades muito distintas entre as pessoas que estão assistindo. Mas eu estou falando de uma realidade específica onde a criança pequena, ela tem pelo menos um dos cuidadores em casa durante esse período inteiro, né? Então, o que acontece? Por um lado, a criança se sente satisfeita por estar com um dos pais, certo? Mas isso não necessariamente quer dizer que essa criança esteja super feliz, esteja super tranquila, não. Na verdade, a gente comentou também sobre isso na live passada, que a partir do momento que as rotinas que a gente tinha, né, no ano passado se desfizeram de uma forma muito abrupta, o primeiro movimento que a maioria das pessoas fez, a primeira reação que as pessoas tiveram, é uma reação de aumento do estado de alerta das pessoas. As pessoas tendem a ficar mais alertas. Então, aqui vamos mentalizar uma criança menor, né? Ela pode estar perto da mãe, perto do pai, perto de um outro cuidador, ao qual ela se sente feliz e bem conectada e tal. Por outro lado, ela mesmo assim, ela pode ter entrado num estado de alerta. E crianças pequenas, elas quando entram num estado de alerta, elas podem demonstrar essa sensação de formas bem características. Então, nós temos ouvido muitos pais comentando que seus filhos estão mais infantilizados, mais manhosos, é bastante comum que os pais falem assim, tipo, Gustavo, meu filho, agora eu quero ir no banheiro e o meu filho vai grudado comigo no banheiro, isso não acontecia antes. Meu filho que não tinha, ele não tinha mais medo de escuro, de uma hora para outra começou a ter medo de novo, eu não sei o que está acontecendo. Minha filha já estava dormindo sozinha e de repente começou a querer dormir com a gente de novo, agora só consegue dormir se estiver deitada na cama comigo. Então, as crianças começaram a apresentar uma reação a esse estado de alerta, que é uma reação que a gente pode chamar de regredida ou infantilizada. E isso faz com que a criança apresente esse tipo de comportamento, um pouco mais manhoso, um pouco mais medroso, assustado. Uma coisa importante é lembrar que as crianças menores, como elas têm pouco repertório para expressar os sentimentos e tal, uma forma da gente, como educador, né, perceber o que está acontecendo é muito pela expressão do comportamento das crianças. Então, assim, é perceber como ela está funcionando, aceitar que essas coisas vêm acontecendo com muita frequência, isso é muito importante, pessoal, é a gente compreender que esse é um tipo de reação que muitas vezes vai estar num espectro normal. O espectro deixa de ser normal quando a criança começa a apresentar um prejuízo muito grande, quando existe um sofrimento muito grande, quando esse sofrimento começa a ser transmitido também para a família, que pode começar a ter dificuldades de estabelecer uma rotina ou de viver, né, de uma forma geral, o dia a dia. Pessoal, já os adolescentes, a gente tem uma questão central que é bem diferente, é que quando a gente fala de pré-adolescentes, adolescentes, eles já começam a ter como figura central do mundo social deles a conexão com os amigos. Então, a gente tem muitos adolescentes que foram retirados do seu ambiente natural, que é um ambiente mais social, mais em contato com os seus pares. E aí a gente tem um problema bastante grande, porque isso vem levando as crianças, os adolescentes, pré-adolescentes, a se sentirem muito desconectados. Eu entendo que existe uma realidade que a gente tem visto com frequência, que são meninas, adolescentes, pré-adolescentes, meninos também nessa posição, de serem colocados pelos pais para fazerem atividades de casa, né? E isso é uma coisa que vem tirando a oportunidade dessas crianças, eventualmente até de poderem
praticar as atividades de escola ou até de brincar durante esse período. Isso me preocupa muito, nos preocupa, acho que como comunidade, muito. E a gente tem também esse tipo de realidade onde o adolescente ele vai se desconectando, desanimado, assim, ele vai se desconectando e muitas vezes, e essa desconexão, ainda mais quando a gente pensa que a gente está 6, 7 meses dentro desse período de isolamento, a criança ela tende a ir para um espaço de desmotivação grande. Isso vem acontecendo com muitos adultos e a gente vê isso também bastante com os adolescentes. Só para lembrar, a expressão do sentimento dos adolescentes, ela tende a ser um pouco diferente, porque os adolescentes já têm mais repertório, eles já têm um pouco mais de noção sobre as suas próprias emoções, eles conseguem identificar um pouco mais a emoção dos outros. Então, a gente aqui consegue muitas vezes detectar que alguma coisa não está legal, inclusive através da fala do adolescente. Principalmente se a gente tem o hábito de abrir portas para que essa comunicação aconteça. Eu entendo que algumas pessoas estão sobrecarregadas nesse período, estão angustiadas e possam não estar sentindo como se tivesse espaço para abrir a porta para uma outra pessoa falar, mas como os adolescentes são pessoas que têm uma intensidade de sentimentos que tende a ser maior do que a nossa própria intensidade de sentimento, seria bem interessante que a gente tivesse o hábito de eventualmente perguntar como as pessoas estão se sentindo, nós como educadores oferecermos algum tipo de atividade onde a gente permite que se ventile um pouco do sofrimento, da angústia, se ela vem acontecendo por parte dos adolescentes. Pessoal, só para lembrar, eu estou trazendo aqui as realidades onde a gente vê dificuldades de adaptação, né, nesse período, mas lembrando que alguns adolescentes, algumas crianças, muitos deles estão conseguindo levar essa situação razoavelmente bem. Tá? Rafa, tem perguntas por aí? Ou eu tendo faço? sim. Ou toco um pouco mais? Justamente em cima dessas percepções, né, a gente já tem recebido algumas perguntas no sentido de quais dicas você poderia dar para endereçar esses comportamentos que têm aparecido com maior frequência por conta da pandemia. Joia. Então, pessoal, eu vou trazer aqui algumas dicas e nós vamos começar. Eu queria fazer uma coisa assim, que é o seguinte, a gente vai trazer dicas e eu vou falar para vocês como é que elas podem funcionar de acordo com os fenômenos que a gente está discutindo até agora, o estresse, a ansiedade, a tristeza, certo? Pessoal, uma coisa fundamental quando a gente fala, né, ao se lidar com crianças e com adolescentes, é que muitas vezes eles podem não conseguir expressar direito o que eles estão sentindo. Eu comentei para vocês de que os adolescentes, muitas vezes eles têm mais repertório para se comunicar, mas muitos deles, e isso é importante prestar atenção, muitos deles ficam preocupados em sobrecarregar os seus pais com as suas preocupações ou com algum sentimento muito forte. E muitos deles, e isso é uma coisa que a gente tem ouvido através das atividades que a gente faz, muitos deles não têm sentido que conseguem ter uma porta aberta para falar. Então, a gente pensar em atividades que permitam, pelo menos que o adolescente, que a criança ventile de alguma forma o que está sentindo, pode ser muito mais importante do que a gente imagina. Então, assim, com crianças menores, a gente pode fazer isso através, por exemplo, da arte, através de fazer um desenho ou de contar uma história. E com os adolescentes, a gente também pode utilizar muito a arte e pode utilizar também, né, algum tipo de texto escrito, esse tipo de coisa que pode ser muito importante, certo? É bastante importante que fique claro que nesse período, como foi um período que gerou muitas mudanças na nossa rotina, na nossa vida, é bem comum que as pessoas estejam
apresentando, não conseguindo controlar, na verdade, muitas vezes as suas emoções. Eu estou querendo dizer, as pessoas têm se emocionado mais, se irritado mais, e eu acho que é importante que a gente aproveite esse tipo de expressão como uma oportunidade desse período e conectar isso com a possibilidade de se pedir ajuda se a coisa está muito ruim. É mostrar que isso está acontecendo bastante, com bastante gente, e que a gente precisa diminuir o estigma de se pedir ajuda por questões de saúde mental. Lembrando, muitas das pessoas acabam não pedindo ajuda porque elas ficam achando que as pessoas vão associar pedir ajuda como se fosse uma fraqueza do caráter delas, da personalidade delas. E isso tem sido muito pernicioso para a gente. A gente tem que tentar lembrar, e de uma certa forma, quando isso ficar bem claro para vocês, disseminar, que questões de saúde mental têm a ver com muitas questões que fogem ao âmbito da questão simplesmente, né, da pessoa ser fraca ou forte, ou ter um problema de caráter ou coisa do tipo. A gente fala de questões que são ambientais, a gente fala de questões sociais, né? E a gente fala de questões biológicas. É por isso que a gente traz com bastante frequência a imagem do cérebro, para a gente poder desconectar da imagem de fraqueza, de caráter ou coisa do tipo. Pessoal, uma outra coisa que é um pouquinho diferente aqui é sugerir à criança ou adolescente falar ou escrever sobre suas preocupações. Aqui eu estou falando particularmente de uma estratégia que é embasada em evidência, a gente já discutiu sobre ela, que é a pessoa, antes de dormir, esse é um momento ótimo de se fazer, 1 hora antes de dormir, a pessoa pegar um pedaço de papel e se habituar a escrever as preocupações que ela tem no pedaço de papel. Isso é muito importante para o sono, isso tende a fazer a pessoa dormir mais profundamente, dormir mais cedo. Por que que isso acontece? Em primeiro lugar, porque o cérebro ele é programado para detectar problemas quando eles acontecem e guardar esses problemas, não ficar esquecendo eles, porque eles podem ser uma ameaça e eles podem te atacar em algum momento. Então, o cérebro ele é programado para ficar guardando aqueles problemas que muitas vezes antes de dormir eles começam a vir e a gente não consegue, às vezes quando a gente está muito angustiado, a gente não consegue fazer com que eles parem. E isso pode atrapalhar muito o nosso sono. Ao escrever no papel, o cérebro se dá conta que eles estão registrados. Eles estão aqui registrados. E isso pode diminuir a quantidade de energia que o cérebro gasta antes de dormir e, principalmente, até durante o sono. As pessoas tendem a gastar muito mais energia durante o sono quando elas estão preocupadas, porque o cérebro fica gastando um pouco da energia dele, fazendo com que ela não esqueça desses problemas. E tem mais uma coisa que eu acho bem importante, pessoal, que é quando a gente escreve no papel os nossos problemas, e aqui a dica, pessoal, não é escrever só o problema mais importante, é escrever qualquer tipo de problema que eu tenha na cabeça, que pode ser desde me preocupar em pegar o Covid, até me preocupar com o trabalho da minha mãe, por exemplo, ou eu ficar preocupado com o fato de, não sei, da luz do meu quarto estar queimada, por exemplo. Essas coisas, quando elas são colocadas no papel, elas ganham uma forma e, geralmente, no papel, elas são menos ameaçadoras do que quando elas estão todas juntas na minha cabeça. Parem para pensar. Quando a gente fala dos nossos problemas para alguém, muitas vezes a gente consegue separar eles e a gente consegue perceber que alguns deles são até acessíveis para a gente poder resolver. Então, essa é uma estratégia bem importante, pessoal, e que eu acho que valia a pena a gente pensar em colocar em prática. Uma outra estratégia é bem diferente. Ela é parecida porque usa como método escrever, mas é a gente escrever sobre coisas que a gente gosta, sobre coisas que a gente é grato. E aqui, pessoal, eu estou falando de desenvolver, promover
a habilidade da gratidão. Por que que gratidão é tão importante nesse momento? Porque em momentos de estresse como esse, em momentos onde a gente fica mais alerta, como esse momento, a gente tende a ficar, o nosso cérebro naturalmente tende a se direcionar, prestar mais atenção em situações que são problemáticas. E isso vai sendo, ao longo dos dias, treinado. É como se fosse um hábito que vai se treinando ao longo dos dias. Quando eu desenvolvo, quando eu tento treinar a minha gratidão, seria, por exemplo, ao mesmo tempo que eu estou muito preocupado com a possibilidade, não sei, do meu pai que está indo para o trabalho, dele pegar Covid, eu também estou pensando um pouco mais. Por exemplo, a minha mãe fez feijão hoje e o cheiro estava muito bom e eu fiquei muito grato pelo fato de eu ter feijão na mesa e da minha mãe cozinhar bem. Pessoal, eu entendo que existem algumas realidades que são mais difíceis do que essa, mas e treinar a gratidão, pessoal, não é emburrecer as pessoas para elas dobrarem o braço e dizerem assim, tá tudo bem com o que eu tenho. As pessoas têm que continuar lutando pelo que elas, quando elas podem, né? Elas têm que continuar lutando pelo que elas precisam e pedindo ajuda e tal. Mas é importante que a gente possa também se atentar a coisas boas que estão à nossa volta, porque isso treina outras vias cerebrais. Quando eu treino a gratidão, quando eu treino, às vezes, até de uma forma inicialmente artificial, e com o tempo eu vou fazendo isso com mais frequência, escrevendo num papel coisas que me agradam muito, coisas pelos quais eu sou grato, não só coisas, mas pessoas pelos quais eu sou grato. Às vezes as coisas podem ser, eu posso ser grato às vezes, pessoal, pelo dia tá bonito e eu poder pegar um pouco de sol e isso me fazer bem, por exemplo, eu gastar um pouco de energia de pensamento com isso, treina vias positivas que podem me ajudar a reduzir essa negatividade e isso me dá força para eu lutar pelo que eu preciso lutar. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Uma outra coisa muito importante, pessoal, nesse período tem sido as rotinas. E quando a gente fala de rotinas, a gente pode pensar no horário de acordar e o horário de dormir, mas existem uma série de outras rotinas que a gente poderia contemplar aqui, como, por exemplo, eu tentar fazer com que o meu aluno ou o meu filho ele tente utilizar um horário X do dia, por exemplo, início da tarde. Não precisa ser rígido, tá, pessoal? Mas início da tarde vai ser o horário de fazer as atividades da escola. Quando eu coloco isso numa rotina, o meu cérebro já tende a ir antecipando o que vai vir a acontecer. Sabem aquelas brigas que acontecem antes da criança fazer uma tarefa e tal? Elas ficam muito piores quando a criança não sabe exatamente qual é o momento onde ela deveria fazer. Ela tende a acreditar que o pai, quando chama, ou a mãe, quando chama para fazer isso, ela está simplesmente tirando da cabeça ditadora dela de que esse é o momento que tem que fazer a tarefa. Se a gente consegue, num momento legal, de boa, conversar com a criança e dizer, olha, nós vamos começar a fazer atividade nesse horário, vai ter briga por um tempo, porque até estabelecer rotinas isso acontece, mas num determinado momento aquilo já é antecipado. Então as brigas tendem a diminuir e o próprio cérebro da pessoa tende a se programar para fazer aquela atividade num momento X. Se vocês puderem fazer as atividades num local X, por exemplo, numa mesa X, a tendência é isso ficar mais fácil de entrar na rotina também. Então, pessoal, aqui eu espero que vocês entendam, a gente poderia ficar falando um dia inteiro sobre estratégias de rotina. Vocês têm o guia, né, que a gente acho que comentou hoje, se não comentamos, a gente tem um guia com um monte de orientações a respeito de como desenvolver rotinas, certo? Então, se vocês tiverem perguntas sobre isso, vocês podem perguntar, tá bom? Vou acelerar só um pouquinho mais, só faltam 2 tópicos aqui. Uma coisa bem importante, pessoal, vocês podem ver ali embaixo no slide que eu coloquei uma anteninha.
Porque as crianças, os adolescentes, nós funcionamos muitas vezes como antenas, nós captamos os estímulos que estão à volta e nós emitimos comportamentos que são muito parecidos com o funcionamento geral, amplo de uma antena. Por exemplo, se eu moro numa casa onde eu tenho, por exemplo, a minha mãe, ela gosta de ouvir a televisão mais alto, porque ela não está ouvindo bem. Eu tenho uma sala e eu tenho um quarto e um banheiro, certo? E a televisão está sempre alta, a tendência é as crianças receberem uma quantidade de estímulo maior, isso tende a gerar mais reatividade, isso gera mais desgaste para as pessoas. Um exemplo clássico é, se eu estiver falando com vocês, e por clássico, um exemplo que eu vou dar é, se eu estiver conversando com vocês e um som muito alto começar a acontecer aqui, ou duas pessoas começarem a discutir perto de mim, a tendência é o meu nível de reatividade ficar maior, eu vou gastar muito mais energia para me concentrar no que eu tenho que falar, nas perguntas que o Rafael está fazendo para mim, e a tendência é, ao longo do dia, o meu nível de energia cair muito, a minha produtividade cair demais. Então, pessoal, um cuidado com o corpo, com a antena, seria tentar, ao máximo que a gente pode, diminuir estímulos que possam desorganizar o funcionamento da criança. Outros cuidados básicos, pessoal, tem muita coisa lá no guia, tá? Então vocês podem ir atrás, mas um cuidado fundamental, pessoal, que hoje para mim é tão importante nas prescrições, quando eu faço uma prescrição, sono é uma coisa que tem sido tão importante quanto qualquer outra coisa que eu possa prescrever. Uma pessoa que dorme 7, 8 horas por noite é uma pessoa que vai ter mais energia durante o dia para lidar com todos esses estímulos que estão à volta. Uma pessoa que está dormindo muito mal, ela vai acordar com um nível de energia mais baixo e vai funcionar que nem no exemplo anterior. Ela vai se desgastar muito mais e a produtividade tende a cair muito, o desânimo tende a se estabelecer muito, muito rápido. Uma última coisa nos cuidados do corpo que eu acho bem importante citar, pessoal, é a hidratação. Muitas pessoas têm deixado de se hidratar nesse período, muitas vezes porque a gente está dentro de casa e a gente não está sob o efeito do sol direto. Então, assim, é importante lembrar que o funcionamento do nosso cérebro depende muito de hidratação. Então, assim, é importante lembrar a criança ou adolescente de beber água com frequência, tá? Só mais uma aqui. E uma coisa muito importante que a gente possivelmente vai falar um pouquinho mais, eu até vou guardar um pouquinho, pessoal, esta fala, tá? Para um pouquinho mais para frente, porque eu sei que a gente vai debater sobre isso. Tá bom? Rafa, tem perguntas? Tenho. Você falou de uma série de dicas, né? E a Si Castiglione aqui ela comenta que gostou muito das dicas da live anterior, né? E imagino que ela tenha gostado dessas dicas que você passou. E agora ela trabalha um pouco com como a gente passa isso para os estudantes, né? Como que a gente traduz isso numa ação que dê resultado nos estudantes. E, em particular, num cenário, como ela coloca aqui, né, em que uma tela a separa dos seus alunos, né, e ainda ela tem essa questão de ter um conteúdo para passar, né, ter atividades pedagógicas. Ela diz, eu adoraria ficar ouvindo as rotinas, os jogos, os aniversários, os pets deles, tudo, e eu tenho o conteúdo e tenho essa tela me separando deles, né? Então, a pergunta dela traz um pouco a gente para o como. Como fazer essas dicas se tornarem efetivas com os alunos, né? Assim, eu acho que a gente tem um desafio muito grande aqui, muito grande mesmo, e eu acho que, como muitas coisas que a gente tem vivido nesse período de isolamento, eu acho que a gente vai ter que tentar. Eu acho que a gente vai ter que tentar, eu acho que a gente vai ter que tolerar falhas que a gente cometa durante esse processo.
A gente vai ter algumas tentativas que vão dar certo e a gente vai repetir essas tentativas e elas possivelmente vão se transformar num modo de operar, e a gente vai ter outras tentativas que vão gerar algum tipo de... que não vão gerar um resultado tão positivo e a gente possivelmente vai deixando de lado. Parem para pensar, esse é um mecanismo de muitas coisas que a gente tem tentado fazer ao longo desse período. Então, uma coisa assim que eu gostaria de te passar e que já espero assim, uma coisa que eu espero que tu passe para os teus alunos, e eu acho que tu já faz isso pela tua pergunta, é tentar passar esperança para as pessoas e essa tolerância aos erros que vão acontecer ao longo desse processo. Eu acho que uma coisa fundamental quando a gente pensa em fazer uma orientação para alguém é a gente estar fazendo essa orientação de um lugar que está razoavelmente organizado, certo? Se eu estou fazendo uma orientação sobre aspectos de saúde mental, eu espero estar passando para vocês, de uma forma não verbal, aspectos de saúde mental. Então, eu diria para ti que, e esse é um grande desafio, é a gente tentar cuidar da nossa própria saúde mental, porque muitas vezes é através da voz que eu estou no dia, é através da minha fisionomia que eu estou, se eu estou vibrante ou se eu estou apagado. Essas coisas, elas são muito mais importantes até do que um discurso que eu possa fazer, assim, e que possa motivar os alunos ou coisa do tipo. Então, assim, é por isso que a gente fez a primeira live voltada para a saúde mental do educador, porque o educador, quando consegue tomar posse de alguns cuidados e consegue se sentir um pouco melhor, naturalmente, quando ele está fazendo o seu trabalho de trabalhar em cima do conteúdo também pedagógico e tal, naturalmente ele está passando aspectos de saúde mental. Eu entendo que algumas dicas elas vão ficar muito dificultadas por esse processo. Algumas outras dicas eu imagino que vocês consigam encaixar na dinâmica de trabalho de vocês, algumas outras. E a gente tem que ir tentando, pessoal. A gente, no Ame Sua Mente, a gente está disponível também para, se vocês tiverem dúvidas a respeito de, olha, eu queria tentar fazer tal coisa, será que isso pode dar certo, pode dar errado? Se vocês nos acessarem, a gente pode debater isso com vocês. Algumas das estratégias têm embasamento científico, então a gente pode dizer, olha, isso não tem embasamento e tem fundamento. Isso daqui tem um embasamento de que não funciona, então tome cuidado de fazer isso. Se quiserem, a gente está à disposição para fazer esse debate, que vai ser muito rico para a gente, pessoal, muito rico. Ótimo. A gente recebeu 2 perguntas que elas falam de até que ponto é normal. Então, a Elga Cristiane, até que o filho dela anda muito estressado com as aulas online e pergunta da normalidade disso ou não. E a Eliette Brito, é normal uma criança de 9 anos falar infantilizado? E eu acho que, então, essas perguntas, elas nos trazem um pouco para uma coisa que você trabalhou na primeira live, né? Até que ponto essas reações são normais e qual é o ponto de se pedir ajuda? Perfeito. Eu acho que é bem interessante trabalhar essas 2 questões juntas. Cristiane, a criança voltar a falar infantilizado está bem dentro das percepções que a gente debateu no slide anterior, de que crianças menores têm funcionado de uma forma um pouco mais reativa nesse momento que a gente está vivendo. Eles estão um pouco mais reativos e eles têm esse funcionamento, esse comportamento que muitas vezes vai parecer mais infantilizado. É bastante comum que os pais estejam relatando exatamente o que tu falou. As crianças falando mais infantilizado, voltando a querer dormir com os pais, como eu comentei, voltando a ficar mais seletivas com o alimento. Isso é muito comum também. As crianças que estavam comendo de uma forma mais diversificada, de repente começaram a ficar cheias de mania com o alimento que está comendo. Isso tudo faz parte de um mesmo funcionamento regredido, um pouco mais infantilizado, que acontece, pessoal, inclusive com a gente.
Parem para pensar num exemplo. Quando eu estou doente, por exemplo, quando me acontece alguma coisa, tipo de ficar com... Esses tempos atrás eu tive uma amigdalite. O que acontece com a gente nesse período? A gente quer que cuidem da gente, a gente quer que alguém traga um chazinho para a gente, que nos cubram, a gente fica mais manhoso, infantilizado. É basicamente o que vem acontecendo com muitas crianças menores, certo? Em relação desculpa, Rafa, a pergunta da Elga eu me esqueci. Por aí, Que o filho dela anda muito estressado com as aulas online. lembrei. Bom, aqui a gente tem uma questão bem complexa, que é, pessoal, a gente está há 6 meses, né, nesse período, eu não sei ao certo quanto tempo, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, de estar meio perdido um pouco no tempo, né? Tipo, eu acho que a gente está mais ou menos 6 meses nesse período. E o que vem acontecendo? Num primeiro momento, pessoal, logo que o isolamento começou a acontecer, existia uma série de novidades nessa rotina. Então, para a criança e para o adolescente, eles não entendiam direito se isso era férias, se a gente estava em período escolar ou se não estava. Alguns alunos que tiveram o benefício, né, tipo, tiveram a possibilidade de ter aulas online, eles tinham novidades no processo, viver esse processo, ver a casa do professor, aonde ele mora, ver o cachorro do professor, falar com os colegas por WhatsApp, por exemplo, enquanto um professor está dando uma aula ou enquanto ele está assistindo a aula na televisão, por exemplo, eram novidades no processo. Pessoal, por um tempo, isso chamou a atenção das crianças e a gente não percebia tanto esse tipo de queixa. A gente percebia inicialmente para aquelas crianças que são mais energéticas. E o que acontece? Se eu tenho muita energia e eu tenho que ficar muito tempo focado em uma atividade só, quando eu estou dentro da sala de aula, eu posso levantar, eu dou uma circulada, eu mexo no quadro negro, eu brinco com um amigo, eu tenho outros tipos de estímulo que me mantêm naquele ambiente. Mas quando eu sou muito energético e eu estou dentro de casa com uma tela na minha frente, é bem provável que desde o início a criança já tenha tido um pouco de dificuldade. Porém, pessoal, ao longo do tempo, até as novidades que a gente tinha num processo começaram a se desfazer. Parem para pensar a gente, quem está nos assistindo, assim, as primeiras vezes que a gente fez atividades assim, eu me lembro de pensar assim, nossa, que interessante isso, né? Aparecer a imagem da pessoa que vai falar, eu pensava no processo, né? E ao longo do tempo, eu não sei se vocês perceberam isso, mas a gente vai se desgastando com o processo. A gente vai achando o processo cada vez mais normal e daqui a pouco a gente vai achando o processo até muito entediante, muito chato. Então, respondendo, Elga, a tua pergunta, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente debater é que a gente parta de um ponto de uma nova realidade que a gente está vivendo. Então, assim, eu me preocupo muito quando os pais mantêm o mesmo nível de exigência que eles mantinham no ano passado com as crianças nesse momento. Eu acho que um tipo de conversa importante, dependendo de qual é a conexão que tu tem com os teus alunos, por exemplo, mas com os filhos, eu acho que uma boa conversa seria de mostrar que esse cenário é um cenário difícil, que esse é um cenário que ele desgasta ao longo do tempo e partir desse ponto mais humanizado, mais de verdade, que é isso. Quando eu recebo um pai ou uma mãe que me diz assim, não dá, Gustavo, ele não presta atenção nas aulas, assim, ele dorme na frente do computador e tal. A primeira fala, pessoal, é uma fala de pessoal, a gente vem... muitas vezes eu pergunto para os pais assim, como é que tem sido no teu trabalho? Tu te mantém motivado da mesma forma? E muitas vezes a resposta do cuidador é, eu também ando meio cansado e tal. Algumas pessoas se emocionam no momento que tu pergunta isso. E eu acho importante que a gente possa acessar isso, né? A gente precisa lidar com o cenário como ele de fato está se apresentando. Pessoal, eu sei que tem pessoas que estão conseguindo manter a motivação, estão conseguindo ter uma produtividade legal, mas é esperado que a gente vá ficar um pouco desanimado, porque todas aquelas coisas legais que a gente podia ter na escola, o contato com os amigos,
o dinamismo da sala de aula não está presente agora. Então, é isso. Gustavo, você relatou, né, de alguns pais que falam, o meu filho não presta atenção na aula e tudo, né? E aí a professora Sinira, ela pergunta qual seria o primeiro passo, a primeira coisa que, ao receber de um pai o relato de que o filho não quer fazer nada, qual seria o primeiro passo, a primeira coisa que você ofereceria a esse pai? A primeira coisa que eu ofereceria, primeiro, seria escutar, porque eu acho muito importante nesse momento que a gente escute. Eu tenho achado que muitas vezes o processo de escuta, muitas vezes acaba sendo mais importante até do que o próprio processo da fala, né? Do nosso posicionamento. Mas eu, em primeiro lugar, eu tentaria trazer esses pais para uma mesa de sensibilidade, assim, no sentido exatamente da pergunta anterior. Como é que vocês também estão lidando com esse período? Ao longo desse período, eu tenho visto pais, por exemplo, que passaram por uma perda de um familiar e que continuam fazendo a cobrança da criança da mesma forma, como se nada tivesse acontecido, por exemplo. A gente precisa primeiro trazer para a mesa isso, assim, como é que a família está lidando com esse processo, vocês estão conseguindo trabalhar direito, a motivação de vocês está legal, porque muitas vezes a motivação dos pais já está muito baixa. Muitas vezes o cenário fechado de isolamento vai gerando uma saturação das relações e muitas vezes o funcionamento dos pais é um funcionamento de cima para baixo com os filhos. E isso pode fazer com que a gente só enxergue a falha da criança que não está prestando atenção. Mas daqui a pouco, se a gente muito afetivamente, assim, da forma mais neutra que a gente puder, perguntar como é que vocês estão lidando, vocês estão conseguindo lidar bem? Muitas vezes a gente vai descobrir que esse não é o funcionamento da criança, esse é o funcionamento da casa que está mais desmotivada com esse período. E daí, pessoal, não vai adiantar eu falar 300 estratégias para lidar com motivação com a criança se toda a casa está muito desmotivada. Desculpem, talvez algumas estratégias possam funcionar. Uma estratégia seria, por exemplo, e são estratégias, pessoal, que me desculpem, mas vai parecer chover no molhado quando eu estou falando com vocês, educadores que estão tentando coisas. Mas a gente tentar, por exemplo, fazer atividades que sejam mais atraentes, a gente tentar fazer, por exemplo, eu tive a experiência em alguns momentos, pessoal, em que o educador ele trata da matéria de uma determinada forma, o conteúdo pedagógico de uma determinada forma, e quando a criança tem que fazer uma atividade em casa, a atividade ela vem com uma dinâmica muito diferente àquela que foi estabelecida na aula. E isso gera, como a motivação das pessoas está baixa, muitas vezes a criança ali, ela diz para ela mesma assim, não quero fazer e tal. Então, tentar fazer uma aproximação desses dois momentos, impedindo assim esse teste da motivação em casa, ou pelo menos iniciando a atividade de uma forma bem acessível, bem parecida com o que se trabalhou na sala de aula, isso pode ser interessante. Agora, a gente vai para um outro campo, né? A questão dos aparelhos eletrônicos. A gente tem recebido muitas perguntas com relação aos aparelhos eletrônicos, né? E a relação deles com as crianças. As crianças estão usando agora os aparelhos eletrônicos para participar de aulas, para fazer atividades pedagógicas, mas também os aparelhos eletrônicos te conectam com redes sociais, com jogos, etc. Então, se você puder falar um pouco sobre essa questão dos aparelhos eletrônicos. Uhum. Bom, pessoal, de novo eu gostaria de trazer para a nossa mesa um bocado bem grande de humanidade para a nossa conversa, que é a gente está vivendo em ambientes fechados por 6 meses, em média, e a gente não tem uma infinidade de recursos dentro de casa, e a gente, como adulto, muitas vezes tem ficado cansado ao longo do tempo, e o recurso dos aparelhos eletrônicos acaba sendo um recurso bastante confortável para as pessoas, bastante lógico. Por que é lógico? Eu já vou explicar isso. Então, quando a gente discutir sobre isso, eu gostaria que vocês não se sentissem
culpados por isso, ou não assumissem uma postura em relação aos pais que fosse uma postura muito punitiva, ou muito... A gente tem que se desapegar da culpa nesse momento, a gente tem que entender o fenômeno, né? Então, a gente vem ficando, né, em ambientes mais fechados. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso estar dentro dessa sala, vocês não podem ver, mas eu tenho uma televisão, tenho alguns livros aqui, bom, não tem muito mais coisa assim para se fazer. E se eu pegar esse livro, pessoal, e o meu cérebro entrar em contato com esse livro, ele vai receber um reforçamento, ele vai receber um impacto positivo daquilo, que dá para ser mensurado até. Eu começo a ler e eu posso mensurar isso através, por exemplo, do nível de dopamina, que é uma substância que está associada com uma vontade de continuar num processo, certo? Então, eu abro um livro e eu tenho uma quantidade de reforçamento pelo livro. Eu ligo a televisão, eu tenho uma quantidade de reforçamento maior, possivelmente, do que do livro. Eu tenho, daqui a pouco, vamos supor, um quebra-cabeça para montar, eu tenho um reforçamento X. Se eu entrar num jogo eletrônico, se eu começar a jogar um jogo eletrônico, o reforçamento dopaminérgico ele é muito maior. Então, se eu estiver dentro desse ambiente por 6 meses, eu tenho, vamos transpor para uma outra experiência aqui, eu teria 4 botões para apertar, e um dos botões, quando eu aperto, me oferece uma recompensa muito maior do que as outras. O que vocês acham que o cérebro vai fazer? Possivelmente o cérebro vai começar a apertar esse botão com mais frequência. Ou seja, a gente pode transpor para um outro exemplo. Se eu tivesse aqui brócolis, alface e tivesse um pedação de chocolate e a gente transpor ele para botões, o que vocês acham? Qual é o botão que a pessoa tem a tendência a apertar com mais frequência? É o chocolate. Então, a tendência é a pessoa começar a fazer um uso desenfreado dos jogos eletrônicos, e aqui não precisa ser só os jogos eletrônicos. Por exemplo, existem estudos que mensuram a quantidade de dopamina que a gente produz quando a gente recebe um like, uma curtida numa mídia social. Então, o que isso me faz com que eu afunile os meus comportamentos e vá buscando o que me dá mais reforço durante esse período. Então, pessoal, aqui eu acho que é importante que a gente entenda que o adolescente ou a criança que está lá grudado assim, né, no aparelho eletrônico, ele não está lá porque ele quer nos deixar... Nossa, você está querendo me deixar maluco, você não sai desse negócio e tal. Ele não sai porque muitas vezes ele está conectado àquilo de uma forma muito intensa, muito intensa. Bom, então, pessoal, o que acontece depois disso, que eu venho jogando bastante? A gente tem uma informação que é bem interessante, que é o seguinte: ao longo do tempo, se eu começo a jogar com muita frequência, a tendência é a recompensa que eu tenho com aquilo, ela começa a cair e eu começo a ter que jogar mais para me sentir mais conectado naquilo. Uma outra coisa acontece de bem chato, que é as outras coisas que tem na minha casa relativamente vão parecer muito mais chatas do que jogar o jogo. Porque muitas vezes eu estou apertando o chocolate, então as outras coisas vão parecer cada vez mais chatas de comer. Então, pessoal, a gente tem aqui um cenário bem complexo, onde eu entendo que as estratégias elas são difíceis de fazer, mas assim, existem algumas coisas que dá para fazer. Uma é, a partir de uma idade que as crianças têm, que elas possam compreender isso, a gente tem que mostrar para elas que isso é um tipo de comportamento que ela precisa ter noção, ciência do que está acontecendo por trás daquilo. Então, conversar sobre isso pode gerar em algumas crianças, em alguns adolescentes principalmente, uma postura um pouco mais consciente e às vezes até um pouco mais combativa disso. Se a gente conseguir também interromper de tempos em tempos a quantidade de tempo que a pessoa fica no aparelho, esse tempo intermediário, ele ajuda bastante. Por quê? Se eu ficar 6 horas jogando videogame direto, a tendência é eu ficar cada vez mais imerso no jogo, na realidade do jogo. Isso faz com que eu tenha cada vez menos habilidade para parar de jogar, cada vez mais eu estou conectado com o jogo, aquele jogo começa a fazer
né, muito sentido para mim. E tem uma outra coisa que acontece: quanto mais tempo contínuo eu jogo, mais habilidades eu tendo a produzir ao longo do tempo. E quanto mais habilidade, mais reforçamento eu posso ter. Então, uma sugestão seria, de tempos em tempos, tentar dar uma paradinha no aparelho eletrônico. Esse desmame, pessoal, ele é muito importante. Se o adolescente partir de um ponto assim, e pessoal, olha só, de novo, se eu partir de um ponto que eu tenho que mandar o adolescente parar, muitas vezes ele vai me responder o quê? O que tem para fazer, então? O que eu posso fazer? E daí ele tem um trunfo, certo? Então, eu tenho que partir de um ponto que eu entendo isso. Tem pouca coisa para fazer, filho. Tem pouca coisa, eu entendo, não é muita coisa. Mas a gente precisa tentar outras coisas. Eu não estou fazendo isso para te incomodar. Eu estou fazendo isso porque esse é um hábito que tem uma tendência muito grande a daqui a pouco te fazer mal, né? Ele tende a te atrapalhar no sono. Lembrando, aparelhos eletrônicos, a tela azul de aparelhos eletrônicos, ela tende a bloquear, a reduzir a produção de melatonina de noite, que é o hormônio que nos faz pegar no sono. Então, assim, a gente dá esses dados assim e dizer: filho, eu não estou fazendo isso para te incomodar, eu estou fazendo isso porque isso é importante para ti. Eu estou querendo que tu discuta comigo, que tu entenda sobre isso para tentar. Eu não estou dizendo que você não pode jogar mais, mas assim, seria legal a gente tentar interromper de tempos em tempos. Pessoal, tem muita coisa para se falar sobre isso. Eu estou com receio da gente não contemplar outras perguntas. Eu queria que vocês entendessem assim, né, que seria complicado eu estender demais, mas se tiverem mais dúvidas, mandem suas dúvidas e vamos por aí. Então, a gente fez um início falando das reações mais comuns, estratégias, e aí as perguntas nos levaram para como implementar essas estratégias com os alunos. E depois a pergunta dos aparelhos eletrônicos, acho que ela é muito própria, né, desse tempo em que a gente necessita dos aparelhos eletrônicos para se comunicar com o mundo exterior, então eles acabam sendo... eles são soluções e problemas ao mesmo tempo, né? E agora uma questão um pouco mais delicada, mas muito própria do período, né? Por conta do coronavírus, muitas pessoas estão enlutadas. Então, professores, alunos, famílias, né? Em maior ou menor grau, às vezes pessoas mais próximas, um pouco menos. Então, eu acho que seria interessante, Gustavo, você trabalhar essa questão do luto, né, no ambiente escolar, né? Bom, pessoal, aqui a gente tem um outro tópico, que é um tópico muito complexo. Complexo por si só. Falar de luto é um tópico complexo por si, mas a gente está falando de, para muita gente, pessoas com realidades diferentes, pessoas com tipos de lutos diferentes. Por exemplo, a gente tem pessoas que estão passando por uma situação de perda real, de perda de um familiar, de perda de um vizinho, de uma pessoa muito querida. A gente tem pessoas que estão passando por um período de perda de trabalho, por perda financeira. Então, assim, é muito delicado eu fazer uma orientação genérica para tantas realidades. Então, eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de compaixão comigo nesse sentido, de que eu vou falar de uma forma que possa ajudar um pouco a todo mundo, se for possível, né? Bom, uma coisa que eu acho importante é que a gente saiba que existe, como eu falei, um luto mais realista, um luto real. O luto desculpa, não é um luto real, é um luto concreto, assim, com a perda de alguém, né? Tipo, com uma perda concreta. E a gente tem o que a gente chama também de um luto simbólico, que é o que acontece quando a gente tem perdas, como, por exemplo, um menino do ensino médio que daqui a pouco teria uma festa de formatura e não vai ter. Uma menina do 9º ano que teria um passeio que ela estava esperando há bastante tempo e ela não vai poder fazer esse passeio. Pessoal, eu estou falando de uma forma que vocês podem imaginar eventualmente assim, né? Tipo, nossa, isso me parece tão pouco, mas para alguns alunos isso era
muito importante. Então, a gente tem pessoas que estão vivendo o mesmo processo de luto. E ao longo do processo de luto, a gente pode passar por reações que vão desde de um desânimo muito grande até uma irritabilidade muito grande, certo? Então, uma coisa que eu acho importante é que a gente abra o olho para pessoas que a gente sabe, principalmente as que estão vivendo um tipo de luto que é mais palpável para a gente, que a gente soube e tal. A gente precisa abrir o olho. Eu não estou dizendo que a gente não tem que abrir o olho para essas crianças que estão perdendo, né, tipo, situações, né, como eu falei, do luto simbólico. Então, em primeiro lugar, é a gente prestar atenção, olhar, que é o básico, e a gente tentar olhar. Não é tão básico nessa realidade, porque eu sei que às vezes a gente não consegue nem ter contato com os alunos. Mas quando a gente tem essa possibilidade, é abrir o olho para esse tipo de possibilidade da criança estar mais irritada, estar mais desconectada, mais triste, porque ela passou por uma perda. E eu acho, pessoal, que tem uma máxima que eu acho que hoje eu já falei, mas que ela funciona para uma série de contextos, que é o seguinte: eu falar para você sobre uma orientação específica para crianças que passaram por luto, se eu ditar para vocês um discurso, se eu orientar a vocês com palavras o que fazer, pessoal, isso não vai ter muito pouco impacto perto da forma com que vocês passam a informação para o seu aluno. Se eu estiver muito angustiado como educador e eu estou lidando com um aluno enlutado, possivelmente eu não vou conseguir fazer um trabalho adequado. E eu, pessoal, aqui eu não estou culpando ninguém. A gente está vivendo coisas que são difíceis de controlar. Mas talvez eu consiga a ajuda de algum colega, eu consiga falar com a vice-diretora, com a coordenação, com alguém que me ajude a fazer esse suporte. A energia que eu passo, e quando eu falo energia, é o clima que eu passo, o clima que eu crio na situação ali, ele é muito mais importante do que um discurso em si. Então, pessoal, eu acho que é isso que eu posso falar sem correr o risco de ser muito reducionista para um tópico que é tão complexo. Obrigado, Gustavo. Agora, aqui nas nossas perguntas, a Luciana Costa, né? Ela retoma um pouco aquela questão de que se o aluno está desmotivado, seria interessante olhar a casa, porque é possível que a casa toda esteja, né, nessa situação. E o que dá para entender, por causa de uma rotina de trabalho remoto, que é exaustivo também para os pais, né, e acaba contaminando todo o ambiente, né? E então ela pede dicas para motivar a casa dentro dessa rotina, né? Essa é uma pergunta bem, bem bonita, assim. Ela é bonita, ela é importante e ela não é muito comum, mas eu detestaria responder ela como uma receita de bolo, viu? Na verdade, eu acho que a gente está discutindo sobre coisas muito complexas e eu me sinto preocupado de fazer receitas de bolo para coisas que são super complexas. Mas eu acho que tem partes do processo que eu não tenho muita chance de estar errado ou sendo reducionista. Uma delas, um primeiro passo, e a gente está falando bastante disso, pessoal, é esse processo de mostrar para a família que isso tem sido a tônica de muitas famílias. Mãe, pai, a gente sabe que é difícil, está difícil. É difícil a gente lidar com o trabalho e ter que lidar com as coisas da casa e ter que lidar com o filho e ainda ter que ajudar nas tarefas da casa e tal. Pessoal, me desculpem se eu estou repetindo uma coisa que eu estou falando várias vezes basicamente disso, mas esse é o processo inicial. É o processo de dizer assim, senta aqui comigo, eu não tenho nada muito melhor, eu não sou o dono da verdade aqui, porque a gente está vivendo uma situação que é muito nova e muito complexa, e tu não precisa se sentir culpado. Para aí, fala como é que tá. Talvez eu possa te falar um pouquinho de como eu estou vivendo isso, e tu vai ver que também é difícil para mim e tal.
E quando a gente vem para a mesma mesa, uma mesa mais sensível e tal, todo o resto pode funcionar. Pode ser que não funcione, mas a partir disso, alguma coisa pode funcionar. Então, assim, partir de um processo de aceitação do fenômeno que a gente está vivendo. Eu acho, pessoal, eu fico muito tentado a parar por aqui a orientação, porque eu acho que ela é muito importante. Eu tenho medo de, se eu começar a fazer outras orientações mais específicas, ela se perder. Mas eu acho que essa orientação de trazer para perto e dizer, meu, a gente entende, é difícil, não é fácil, é um período complicado. Uma coisa bem importante, de novo, a gente falou na resposta anterior, é eu tentar passar, olha, está difícil, mas a gente tem achado caminhos que podem ser interessantes. Às vezes os pais estão muito desorganizados e algumas orientações, aqui sim, algumas coisinhas de receitinha de bolo podem fazer uma diferença muito grande. A gente tem que tomar cuidado de não trazer muitas dessas informações, porque isso pode deixar a pessoa com a impressão de que ela não vai dar conta de tudo. Mas, por exemplo, essa orientação de tentar fazer com que a atividade da escola seja num horário do dia, numa mesa específica de preferência, a gente tentar fazer com que o volume da casa baixe um pouquinho durante esse período, se for possível. A gente faz tenta fazer um trato com a família, para a família, né, pactuar isso. E, pessoal, motivação, ela vem do reforçamento, da aceitação e do reforçamento positivo. É a gente tentar olhar para essa família, ver o que eles estão conseguindo fazer de positivo e tentar mostrar isso para eles. A gente está muito fadado a pensar que a gente está fazendo muita coisa errada. Esse é um período tenso, a gente fica alerta e achando que a gente está fazendo tudo errado. Isso gera uma desmotivação muito grande. A gente poder dar uma olhada no que a família está falando e dizer, meu, mas olha só, eu estou achando que teu filho está com um humor bom, eu estou percebendo que ele tá animado. Pô, tem tanta gente que não está conseguindo manter o humor. Então, assim, eu entendo que está difícil, mas tem coisas que estão dando certo. A gente partir desse ponto de aceitação e motivação e reforçamento, ele é fundamental. Para as crianças também, é bastante comum nesse momento deles estarem ouvindo muita crítica. Eles têm, muitos deles, assim, no professor, uma figura que faz o reforçamento positivo muito concreto, que é assim, ele faz uma atividade, o professor vai lá e passa a mão na cabeça e diz, nossa, tá joia. Pessoal, isso dá um impacto para ele que, ao longo da minha vida como psiquiatra infantil, eu tive experiências assim do meu paciente trazer a prova do professor, sabe? Tipo, para querer me mostrar a forma que o professor falou sobre ele e tal. Então, assim, a gente precisa de reforçamento positivo num período onde a gente, às vezes, está meio desanimado para fazer isso. Mas a gente precisa manter isso acontecendo. Legal. Uma outra característica agora das aulas remotas é essa questão das telas fechadas, né? Eu fico imaginando uma sala de aula em que, de repente, o aluno ele apertasse o botão e ele sumisse, embora estivesse ouvindo e você pudesse ouvi-lo, mas ele sumisse, e a tela fechada era um pouco isso, né? E essa é uma angústia que foi reportada para nós diversas vezes, né? Então, não sei se você tem algum comentário a respeito dessa situação, como fazer o manejo dela, né? Mas tem sido comuns esse questionamento, né? Me explica um pouquinho melhor, Rafa, quando a criança aperta o botão e desaparece da sala? Não, como eu posso, eu aqui, né? A gente está numa conversa, eu posso parar o meu vídeo. Fica uma tela preta escrito Rafael, e aí o professor ele está olhando para a sala de aula virtual e ele não está vendo aquele aluno. Então, aquele rapport, né, que ele estabelece com o aluno, que os professores, né, muito experientemente, sabem exatamente qual aluno que está com ele, qual aluno não está, qual aluno está achando aquilo intrigante, ele perde, né, essa capacidade de monitorar isso. Eu não sei se você tem alguma recomendação a esse respeito. Na verdade, Rafa,
essa é uma situação que eu consigo ver como uma transposição de coisas que já aconteciam na sala de aula, sabe? É um fenômeno relativo àquela criança que diz que vai no banheiro e não volta, né? Então, assim, aqui eu vejo uma leitura muito parecida. Então, assim, me parece uma transposição. E esse é um período onde, como eu expliquei, né, ao longo do tempo é esperado que, como os estímulos eles estão cansando ao longo do tempo, é esperado que algumas crianças, alguns adolescentes fiquem bem desmotivados e isso venha a acontecer. Eu entendo que a gente tem que tentar ficar alerta a isso e sinalizar de alguma forma, mas eu acho que seria a mesma orientação que eu daria para um professor quando ele tem um aluno que está fazendo esse mesmo tipo de comportamento na sala de aula. Eu gostaria, nesse tipo de situação, eu como educador gostaria de saber qual é o motivo para ele estar fazendo aquilo. Ele não está dormindo direito, ele está cansado, ele não gosta da matéria e tal. Eu acho que esse é um primeiro ponto, certo? É tipo, vamos entender qual é a função desse comportamento. A função é, eu acabo dormindo porque eu não estou dormindo de noite e é um momento que eu consigo dormir tranquilo, por exemplo. Entender a função do comportamento aí eu acho que é fundamental, fundamental. Ótimo. A gente ainda tem 20 minutos, né, Gustavo? E você tem tido, você e todo o pessoal do Ame Sua Mente tem tido uma experiência grande de rodas de conversa com gestores escolares, né? Tem grupos com professores, grupos com coordenadores, PCGs, PCAs, né? E eu queria que você falasse um pouco, do ponto de vista da saúde mental dos alunos, de pontos importantes que apareceram nessa conversa, dessas conversas todas que você tem tido e que a gente ainda não tocou Tá no certo. dia de hoje. A gente tocou numa série de assuntos interessantes. Eu queria trazer para vocês uma preocupação que vem surgindo também com bastante frequência e que não acontece só com crianças, com adultos também acontece, que é o seguinte. Eu vou voltar para o exemplo dos jogos eletrônicos, tá? E eu vou colocar outros tipos de comportamento para a gente pensar juntos. Muitas pessoas têm perguntado assim, quanto tempo meu filho poderia ficar jogando, então, um jogo eletrônico? Quanto tempo ele poderia ficar na televisão? Esse tipo de coisa. Bom, pessoal, eu diria para vocês que existe uma parte da literatura científica que faz algumas orientações nesse sentido, certo? Mas existe uma outra forma de enxergar isso. Quantas horas, quanto tempo meu filho pode passar com um aparelho eletrônico, com um celular ou coisa do tipo. E basicamente, a gente tentar entender, como eu falei na pergunta passada, qual é a função que o aparelho tem para mim. Então, por exemplo, a gente pode dar, aqui eu vou dar um exemplo bastante comum, por exemplo, o meu filho, ele está jogando, meu filho de 12 anos, ele está jogando videogame umas 7, 8 horas por dia, jogos eletrônicos, não precisa ser videogame, o computador, ele está jogando por 7, 8 horas por dia. A primeira coisa que eu perguntaria é assim, o que ele sente quando está jogando e por que ele gosta de jogar? Muitos vão responder, porque o jogo é divertido e tal, mas daqui a pouco a gente pode descobrir que o jogo ele tem uma função para a pessoa que é de reduzir um sofrimento que ela tem. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Se eu, Gustavo, sou uma pessoa super tímida, eu sou um cara muito tímido, eu não consigo falar em público, eu não gosto de sair de casa, mas eu descobri que quando eu tomo um copo d'água, logo depois eu começo a sentir que essa timidez ela desaparece e eu começo a me comunicar razoavelmente bem. Isso aconteceu uma vez. 2 dias depois eu vou lá, me sinto tímido, eu tenho que sair, eu tomo um copo d'água e, de novo, a minha timidez, o meu sofrimento, ele reduz. A grande questão é que quando um estímulo como água reduz um sofrimento, e é bom em reduzir um sofrimento interno, eu tenho um risco muito grande de recorrer a esse estímulo muitas vezes, e isso pode me gerar
um problema muito grande, de eu até vir a me viciar no estímulo. Então, o aparelho eletrônico, muitas vezes, por exemplo, se o meu filho ele fica no computador quase o dia inteiro, porque ele não consegue lidar de jeito nenhum com o tédio, ele até chegar a chorar quando ele está entediado, eu entendo que o videogame ou que o jogo reduz um sofrimento interno dele. Então, a tendência é ele continuar repetindo o processo. Por outro lado, pessoal, se uma pessoa joga porque ela gosta de jogar, ela acha divertido, e é bem provável que daqui a um tempo, daqui a alguns dias, a quantidade de jogo vai caindo, ela descobriu um jogo novo, vai jogando e daqui a pouco cai. Uma menina que assiste animes, nossa, ela está assistindo muitos animes, né? Desenhos japoneses e tal. Ela está lá há 5 dias assistindo vários episódios e de repente ela para de assistir. Ela estava gostando daquilo, aquilo estava sendo interessante para ela, mas aquilo não reduzia um sofrimento dela. Era alguma coisa que ela tinha como um reforçador positivo, aquilo era legal. Então, pessoal, aí eu queria também colocar na mesa coisas como o cigarro, a maconha. Se eu estou me sentindo muito entediado e eu começo a usar a maconha para reduzir o meu tédio, a tendência é, se eu percebo que isso é eficiente, a tendência é eu começar a repetir. O interessante é que estudos mostram que se eu tiver outros tipos de estímulo que me ajudam nisso também, o poder da maconha cai muito, por exemplo. O poder do jogo cai muito. Então, se eu conseguir criar algum tipo de atividade, se eu conseguir trazer algum outro tipo de estímulo que reduza a importância do jogo eletrônico ou da maconha, no caso, né, da tensão e tal, ele pode ajudar muito a pessoa a não entrar nesse processo. Então, pessoal, eu queria que vocês ficassem alertas a isso, assim, né? Qual é a função que esse jogo ou que esta coisa, que o álcool tem para o meu aluno, por exemplo. Eu percebi, por exemplo, eu tenho um aluno de 14 anos que quando ele na aula ele é muito tímido, muito tímido. E eu comecei a perceber que de vez em quando ele está na frente da, vamos supor, né? Eu descubro que ele tem bebido e ele se sente mais falante. A bebida reduz a timidez dele, é provável que ele vá continuar repetindo. A gente tem que ter um alerta aí, ela reduz um sofrimento, a chance dela ser perniciosa, perigosa, ela é muito maior. Então, essa é uma informação que eu acho importante da gente ter, porque 2 horas ou 4 horas pode não fazer tanta diferença, pode fazer muito mais diferença, é a função que aquilo tem, que o jogo tem para a criança. Uma outra coisa que eu acho importante trazer, e que eu trouxe para vocês na outra live, mas num contexto de adulto, são os condicionamentos, né, pessoal? A gente chegou a falar um pouco sobre condicionamento e eu acho importante frisar aqui. Deixa eu só trazer para vocês um outro slidezinho aqui, que é... Só um minutinho. É um slide falando, basicamente, uma imagem aqui. O que acontece nessa imagem? A gente tem um rapaz, né, possivelmente um adolescente, deitado num sofá, comendo, ao mesmo tempo ouvindo música e assistindo alguma coisa. A gente tem vários estímulos fortes, a gente tem a pizza, a gente tem o videogame, a gente tem o computador, desculpe, a gente tem dormir, a gente tem muitos estímulos no mesmo cenário. E, pessoal, isso é uma coisa que acontece muito dentro de casa. Então, tem sido bastante comum, por exemplo, muitos pais dizendo que as crianças não estão conseguindo pegar no sono de noite, muitos pais dizendo que a criança não está conseguindo assistir a aula, ela está dormindo. E muitas vezes, pessoal, isso acaba sendo um resultado do que a gente chama de condicionamentos. Vou dar um exemplo. Pessoal, desculpe, eu vou voltar um pouquinho para todo mundo entender, certo? Se eu, toda vez que eu for deitar na minha cama, eu for com o intuito de dormir, a tendência é
quando num determinado momento eu for para o meu quarto, a minha cama, o meu cérebro já tende a ativar as áreas que estão voltadas para pegar no sono. Se eu utilizo a cama para dormir, mas eu também eventualmente sento para comer coisas na minha cama, eventualmente eu começo a assistir alguma coisa, uma série no meu celular, a minha cama ela fica associada com dormir, com assistir coisas, com comer, com falar com os amigos. E quando eu for dormir, a tendência é o meu cérebro ativar várias vias. E o que vai acontecer? Eu vou deitar na cama e eu possivelmente vou demorar até entrar no processo de dormir, porque eu preciso desativar os outros processos para eu entrar no processo de dormir. Para as aulas, a mesma coisa vai acontecer. Se eu assisto a aula deitado na cama, por exemplo, se eu assisto a aula na TV deitado na cama, por exemplo, a minha cama vai acionar no meu cérebro a área de dormir, a área de assistir o Netflix e de assistir às aulas. Então, pessoal, é bastante provável que eu vá ter dificuldades de manter uma prioridade, um foco ali. Então, gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso. A gente pode tentar desfazer os condicionamentos, ou seja, quando eu faço atividade de trabalho, eu aqui em casa eu só uso esta mesa. Quando eu vou dormir, eu fico na cama. Se isso começa a se sobrepor, pessoal, eu não vou conseguir fazer nada muito bem focado. Então, passar esse ensinamento para as pessoas pode ajudar bastante num período onde a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. Certo? Estou um pouquinho preocupado com o tempo, Rafa, por isso que eu parei aqui. Uma questão também que já foi conversada, mas se você puder aprofundar mais, é como que os educadores podem fazer para trazer os pais mais para perto, para que os pais sintam, né, e que seja um apoio recíproco, né? Eu acho, pessoal, que uma coisa que eu me perguntaria antes é por que os pais se mantêm longe? Por que alguns pais se mantêm longe? Né? Acho que essa é uma boa pergunta. Eu já pensei sobre isso e eu acho que uma resposta é: a gente vive numa cultura ainda aonde a gente acredita que... Eu quero que vocês respondam aí em casa. Quando eu tenho uma criança que tem um problema, né? Eu estou com uma criança que está com uma dificuldade e tal, de quem é a culpa? Né? Essa é uma fala já feita, né? A culpa é dos pais, a culpa, né? Tipo, é da mãe, a culpa, né? Pessoal, esse tipo de crença se mantém até hoje. Quando a gente liga para um pai em casa e diz assim: olha, eu preciso falar com você a respeito do teu filho. O que vocês acham que normalmente se passa pela cabeça, né, de um pai ou de uma mãe que recebe esse tipo de ligação? Geralmente, eu ouço isso dos pais, né, que eu atendo e tal: a culpa é minha. Estão me chamando para me trazer os problemas que eu causei. Então, pessoal, essa é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que batalhar muito, que é tentar desfazer um pouco essa crença, assim, de que uma criança, quando tem problemas, é óbvio, pessoal, que em parte isso pode cursar com questões de pai, de mãe, mas se eu trouxer essa problemática para o lance da culpa, eu não vou conseguir contar com as pessoas que são parte do processo de resolução. Tem uma máxima nessa história que é: eu não sei quem causa o problema, mas eu sei quem são as partes que podem ajudar muito no processo de recuperação do problema. E os pais são parte fundamental, né? Os cuidadores são parte fundamental disso. Então, pessoal, partir desse ponto de que... então, assim, a primeira fala ser uma fala menos... não é menos, é uma fala que tente já desfazer o pré-conceito que os próprios pais já têm. Ela é muito importante. Uma coisa que a gente sugere é que se façam reuniões, eventualmente, né, para falar de coisas boas dos alunos também, para que os pais se condicionem a ter ligações da escola também para falar de coisas positivas. A gente falou de motivação e eu associei motivação
fortemente a reforçamentos positivos. É isso que faz a gente querer continuar. Então, se eu puder fazer falas que tentam desmistificar essa crença de que a culpa é dos pais, se eu fizer falas, se eu tiver alguns tipos de encontro, onde eu pauto o encontro em cima de reforçadores, e não precisa ser um encontro com muitos pais, podem ser encontros mais... Não precisa nem ser um encontro, podem ser só contatos, assim, onde eu reforço coisas que estão acontecendo de legal no filho, coisas que vocês perceberam que os pais fizeram de uma forma legal, isso pode já trazer mais para perto. Eu diria que essa é a resposta que eu percebo como mais consistente no momento. De novo, eu quero fugir das receitas de bolo. Então, acho que é por aí. Legal, Gustavo. A gente está realmente chegando no fim, mas queria fazer mais uma última perguntinha a respeito do tédio, né? Se você puder falar sobre o tédio, como que ajudar os jovens a lidar com ele, Bom, pessoal, que é um sentimento também que tem aparecido, né? Pessoal, assim como a gente já falou da ansiedade, da tristeza, do estresse, o tédio também é uma reação que é, em grande parte, natural. A gente só vive numa cultura, num momento, onde a gente se desabituou a ficar entediado. Mas eu acredito que quem tem a minha faixa de idade lembra de passar muitos momentos em casa, quando era criança ou adolescente, entediado. O tédio tende até a aumentar durante a adolescência, isso é uma coisa comum de acontecer, a sensação de tédio aumenta. E eu me lembro que muitas vezes foram os períodos de tédio. O que acontece? Olha só, a gente já falou sobre dopamina hoje, né? Nos momentos de tédio, o desconforto é tão grande, a nossa sensação de reforçamento é tão baixa, que qualquer coisa é um reforçador. Então, eu me lembro que quando eu era criança, eu passava uma tarde inteira sozinho em casa, por exemplo, e daqui a pouco eu me pegava pegando revistas, recortando imagens e pegando cadernos velhos e inventando cadernos, assim, uma capa de caderno e tal. Por quê? Porque aquela atividade era melhor do que não fazer nada. O tédio me incomodava e dali a criatividade surgia, né? Então, pessoal, uma coisa importante é a gente tentar conversar, aceitar e ajudar a criança e o adolescente a aceitar uma parte do tédio. Então, assim, é dizer que até esse tipo de fala, lembrem de períodos em que vocês estavam entediados e que dali surgiu alguma coisa criativa. Mostrem que não sentir tédio não é necessariamente uma coisa boa, certo? Discutir sobre isso gera crescimento, pessoal. Então, assim, isso é importante. Pode ser que não dê resultado? Pode ser que não dê resultado. Eles podem continuar solicitando. Então, a partir desse momento, a gente pode falar de situações que não respondem bem a essa conversa ou de pessoas que estão mais angustiadas com tédio. Algumas pessoas mais entediadas começam a ter pensamentos muito chatos, algumas começam a se desconectar de tudo. Então aí, pessoal, uma coisa fundamental é a gente tentar trazer algum tipo de atividade, e pessoal, algumas atividades não vão ser muito atraentes no início, mas elas ao longo do tempo, quando a gente vai se sentindo um pouco mais competente na atividade, ela vai se transformando. Por quê? Ela vai se transformando em uma atividade mais legal porque a gente começa a ter reforçadores maiores. Lembrem, uma pessoa, se a gente começa a jogar um jogo eletrônico, é bem provável que no início, se eu não sou acostumado a jogar, no início eu não tenha muita motivação para começar a jogar. Mas a partir do momento, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a jogar há uns 6 meses atrás um joguinho que é um jogo muito bonito. E o jogo era assim, eu sou péssimo jogando, certo? Péssimo. Então, assim, o jogo começava com eu caminhando e daqui a pouco tinha um pedaço de madeira e eu era levado a pular. Eu não entendi porque tinha que pular, mas eu vi ali, era pular. Daqui a pouco veio um cachorro andando e eu tinha que pular o objeto em movimento, certo? Daqui a pouco eu tinha que fazer uma outra habilidade.
E daqui a pouco eu me sentia reforçado por qualquer outra coisa que surgia. Por exemplo, apareceu um vilão que eu tinha que pular por cima dele para eu vencer ele. E eu me sentia altamente recompensado por aquilo. Isso quer dizer o seguinte: com os jogos eletrônicos, com o pessoal, eles já começam numa zona onde eles já são reforçados desde o início, porque a jogabilidade muitas vezes é parecida. Mas, em outras atividades, por exemplo, como cozinhar, algumas pessoas, como eu, têm um mínimo de habilidade. Então, eu vou ter que passar por um processo difícil até eu começar a sentir um reforçamento de ter feito uma coisa legal, e isso me dá vontade de continuar a fazer. Então, pessoal, a gente vai ter que falar olho no olho e dizer assim, olha, a gente vai ter que bolar coisas, porque inventar coisas, bolar coisas, testar coisas, vão fazer bem para o teu cérebro, possivelmente tu vai te sentir um pouco mais animado, mesmo que no início a coisa não seja muito legal. Uma dica, pessoal, essa é uma dica que pode ser pedir para os meninos, para as meninas, mesmo vocês como educadores, certo? Pedir para eles fazerem uma lista de coisas que eles podem fazer dentro de casa e tentar fazer, assim, serem criativos, assim. Eu posso brincar com o meu irmão de determinada coisa. O que essa lista pode fazer? Naquele momento, eles podem, por exemplo, quando estão ouvindo a lista dos outros, eles podem pensar, isso daqui eu posso fazer também. Então, eles podem trocar informações que, quando eu me sentir muito entediado, eu posso pegar aquela lista, fechar o olho e botar o dedo e dizer, eu vou fazer isso. A gente pode fazer uma brincadeira, que é tipo, eu vou fazer uma coisa da sua lista, você vai fazer uma coisa da minha, por exemplo. Pessoal, isso é importante. A gente vai ter que tentar, durante esse período ainda de isolamento, a gente vai ter que tentar ampliar um pouco os reforçadores dentro de casa, porque senão fica bem difícil mesmo de manter a motivação. É isso. Muito obrigado, Gustavo. Agradeço novamente a sua participação conosco. Como sempre, muito bom ouvi-lo, nos traz muitas reflexões. Então, agradeço demais mais essa live conosco. Aproveito, você falou tanto de reforçamento positivo, relembrando da sua primeira live, o quanto que é importante também que os educadores se olhem positivamente, porque estão tendo um esforço hercúleo, sobre-humano, se superando numa situação completamente nova, então que trouxe um crescimento para todos, e o quanto que é importante que eles também tenham esse autocuidado, tenham esse olhar positivo sobre si mesmos, Então, gostaria de, com essa fala, agradecer todos os educadores que estão conosco, das escolas parceiras, das redes municipais, das diretorias de ensino parceiros, todos que nos acompanham. Muito obrigado. E temos mais um encontro marcado dia 26 de agosto para falar de saúde mental na volta às aulas. Até então, eu peço que vocês enviem as perguntas para a próxima live para as redes sociais da Parceiros da Educação. Então, no nosso Facebook, Instagram, Parceiros da Educação sempre, e também que recorram aos guias, aqueles que ainda não baixaram, no site amesomentenasescolas.org.br. Os guias estão lá, e muito obrigado pela presença de todos novamente. Gustavo, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima.